Voltamos, pessoal? Então, observem que a legislação, ela vai analisar as nossas provas, mas não tinha como o legislador prever todas as situações. E como naturalmente a nossa sociedade evolui, mas as provas, a legislação, ela não segue necessariamente o mesmo tempo evolutivo, é preciso que haja uma abertura para que hajam outras provas que possam ser produzidas durante esse processo, ainda que a lei não esteja ali expressamente de acordo, expressamente prevendo todas essas situações. Então, observem que antigamente, há uns 5, 6 anos atrás, ou um pouco antes disso, quem admitiria conversas de SMS, por exemplo, ou conversas de WhatsApp dentro de um processo? Isso era uma coisa extremamente peculiar e que sequer era admitido como prova. Hoje em dia, demissões são feitas por WhatsApp, negócios são criados por Instagram, e não necessariamente isso gera um contrato ou isso gera alguma relação formal. Então, hoje em dia, amplamente se admite a utilização desses meios eletrônicos, ainda que printados, para que você possa trazer em um processo, seja para constituir um direito, seja para modificar ou para extinguir um direito. Então, é interessante isso, por quê? Porque se o legislador ele deixasse amarradinho que unicamente aqueles meios de prova previstos em lei, muitos processos não teriam julgamento ou ainda teriam um julgamento viciado, já que ele não estaria de acordo com a realidade por uma mera aceitação de provas específicas. E aí a nossa legislação, lá a partir do 369, ela vai trazer um capítulo específico sobre provas e na nossa legislação nós vamos admitir então as provas típicas, que são aquelas previstas em lei, e as provas atípicas, que são aquelas que não são previstas em lei. E aí as provas que o nosso Código de Processo Civil elenca lá são a depoimento pessoal, ou que a gente analisa ali, né, que é a fala, né, de uma pessoa e da outra. Lembra daquele parágrafo que a gente coloca? Protesto utilizar todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive depoimento pessoal. Então, pronto. O depoimento pessoal tá lá previsto pra gente. A exibição de documento ou coisa e a prova documental efetivamente. A confissão, a nossa prova testemunhal, inspeção judicial e a prova pericial. Então, esses são os meios que são admitidos em direito e a gente já tratou aqui de que o processo ele vai admitir as provas que são atípicas. Então, aquelas provas que não são previstas em lei, das mais diversas formas que for, mas elas puderem ser utilizadas para elucidar aquelas alegações, a gente vai poder ter uma análise sobre isso. E aí a produção de prova, ela, como a gente já falou, ela vai ter três momentos, né? O de pedir, o de produzir e o de analisar, o de discutir, o de falar sobre. Para pedir, nós temos lá os pedidos iniciais, são na nossa inicial e na nossa contestação. São os dois momentos iniciais em que se há o pedido de produção de prova ou o pedido de apresentação de prova. A apresentação de prova é quando essas provas já são pré-constituídas, elas já existem antes do processo, e o pedido de produção de prova são aquelas provas que vão ser construídas, que vão existir durante o processo, como, por exemplo, as perícias judiciais ou os depoimentos de testemunha, depoimento pessoal e etc. E no processo comum, o que pode acontecer? Depois de ouvidas essas partes, o juiz ainda pode informar um novo prazo para que as provas informem expressamente quais são as provas que elas pretendem produzir. E aí esse também vai ser um momento em que as partes vão poder ou juntar novos documentos ou pedir novas provas a serem executadas ali naquele processo, são as provas constitutivas dentro do processo.
E aí o que acontece? Quando a gente começa a falar sobre essas provas, seja com essa petição aí para informar quais são as provas que você quer produzir, ou então para discutir sobre essa situação no processo, nós temos aí o início da fase instrutória do processo. Por quê? Porque é na instrução em que haverá a produção e a discussão dessas provas. Então, passado esse momento de requerimento, que é lá inicial, contestação, etc., quando começa já essa petição para a gente poder se informar ou manifestar sobre as provas que nós podemos produzir ou requerer, nós temos aí o início da nossa fase instrutória, onde nós vamos começar a analisar e nós vamos começar a produzir as provas dentro de um processo. A fase instrutória é uma fase obrigatória ao processo? Não. Sabe por quê? Porque nem tudo que a gente diz num processo, ele é discutível. Por exemplo, vamos dizer que nós temos um casal e que esse casal, ele vive junto já há vários anos e que ele tem documentos específicos, como, por exemplo, uma declaração de união estável, e ele está entrando em juízo para que essa união estável seja convertida em casamento. Vejam, as duas partes estão entrando juntas, as duas partes moram juntas há muitos anos e elas já têm um documento legal dizendo que elas vivem em união estável. Se eu vou pedir a conversão dessa situação em casamento, que outras provas eu pretendo produzir? Veja, não há discussão nos autos. É um fato notório, indiscutível. E, além disso, eles ainda têm um documento válido informando que essa é a realidade, sim, atestada por um tabelionato. Não há nada a se discutir. Se não há nada a se discutir, por que eu vou ter uma prova? Não há necessidade de prova, as provas já estão no processo. E se eu não vou ter uma produção de provas no processo, se eu vou apenas analisar as provas já existentes, é o que a gente diz que são provas apenas documentais. E se são provas documentais pré-existentes, não vai haver uma análise, uma discussão dessas provas no processo. E nem vai haver uma produção efetiva de prova, não vão haver novas provas a serem analisadas. Não há uma oitiva de testemunha nesse caso, porque não há discussão. Não há uma liberalidade sobre isso. E aí o que acontece? A partir desse pressuposto, se não há provas a serem produzidas, o que vai acontecer? Eu já parto para a fase de sentenciar esse processo, de julgamento do processo, já que aquela questão sobre o processo não há necessidade de provação. Então, essa fase instrutória, ela não vai ser obrigatória, porém, ela pode ser requerida por todas as partes. E, dependendo do assunto, se, ainda que requerida, o juiz entenda que ela não é necessária, o juiz pode fazer. Por quê? Porque o direito a provas, o direito à produção de provas, ele é um direito fundamental, mas ele não é um direito absoluto. O juiz não é obrigado a executar isso. Se ele entender que essas provas são meramente protelatórias, se ele entender que essas provas elas não são necessárias para aquele processo, ele pode entender que o seu pedido não faz sentido, que o seu pedido não é essencial. E aí ele vai deixar de fazer essa produção de provas e analisar o processo como ele está. Entenderam? Então, muitas vezes isso pode acontecer. Ainda que a gente requeira, ainda que seja um direito fundamental, o juiz entenda que não é necessário. Como, por exemplo, vamos dizer que houve uma discussão entre as partes sobre a marcação de um TCC.
Eu tô lá na minha faculdade, eu tô pedindo meu TCC, eu tô fazendo vários requerimentos, eu juntei as conversas, eu juntei os requerimentos, eu juntei os e-mails. E aí a empresa, na contestação dela, juntou também conversa, juntou também e-mail, juntou protocolos. E aí eu tenho minha alegação e a empresa tem a alegação dela. Pode ser que a autora, por exemplo, ela queira fazer uma instrução para poder falar um pouco mais sobre o caso ou para poder trazer uma testemunha para poder falar um pouquinho sobre como foi esse momento. Vejam, nesse caso, como é uma situação muito pessoal, a testemunha que essa autora provavelmente vai trazer é uma pessoa da família. Então, ela não vai poder ser ouvida como testemunha. Depois, quando a gente for estudar sobre prova testemunhal, a gente vai explicar mais profundamente o porquê disso. Então, ela não vai poder ser ouvida como testemunha e todos aqueles documentos. Então, observe que essa testemunha, ela traria, sim, talvez alguma informação específica, mas que ela não seria crucial para aquele processo. Então, ainda que a parte solicite a produção testemunhal, não necessariamente o juiz vai analisar isso e vai achar que é uma boa ideia, que é essencial para esse processo. Então, ele pode dizer que não há necessidade de produção de prova e que, do jeito que o processo está, já é suficiente para julgamento. E se ele trouxer essa informação, o que vai acontecer? Esse processo ele não vai ter a fase instrutória, ele vai ter apenas a fase inicial e a fase sentencial, já que se compreendeu que as provas que já existem ali que as partes trouxeram, ela é suficiente para que o juiz faça o convencimento dele. É claro que a negativa de produção de provas dentro de um processo, ela pode ser questionada pela parte depois, e inclusive pode ser alegado que há uma afronta daqueles princípios iniciais que nós vimos, que é o do contraditório e da ampla defesa. Mas você precisa demonstrar que isso efetivamente violou o seu direito e que, se aquela prova tivesse existido, pode ser que o julgamento tivesse sido diferente. Então, vejam, por ser um direito fundamental, ele vai abarcar alguns tipos de prova, não são todos. Então, vejam, o que nós vamos poder provar dentro de um processo são as questões de fato, são as alegações, é o que eu digo, são as minhas teorias, é o que a minha justificativa para aquele fato ter ocorrido, é o que eu alego. Então, veja, o que eu alego, o que eu digo que aconteceu, é uma questão que pode ser utilizada como prova. O que existe, porque a lei determina, são o que nós chamamos de questões de direito. E direito, o juiz já conhece. Ou seja, eu não preciso provar para o juiz que a minha declaração de união estável, reconhecida pelo tabelionato, esclarece que eu e meu parceiro já temos uma relação. Isso já está previsto em lei, já tem um documento que informa isso. Agora, se eu não tenho esse documento e eu só tenho a minha versão e do meu parceiro dizendo que moramos juntos há muito tempo e todas as nossas fotos e tal, de dividindo a casa, eu preciso provar para o juiz que isso é verdade mesmo. E aí, talvez, a oitiva de testemunha seja importante aí nesse caso. Então, vejam, se existe um direito já constituído, previsto em lei, ou se existe uma determinação legal em referente àquela situação, o juiz já conhece a lei. Então, você não precisa provar o que a lei já determina. Agora, as questões de fato, as questões que individualizam aquele caso, elas precisam ser provadas. Então, observe, a lei ela vai existir e ela vai ser aplicável para todos, mas cada caso concreto vai ter uma peculiaridade específica.
E se essa peculiaridade, no seu caso, ela começa a falar aqui sobre algumas coisas que a simples existência do direito, a simples existência da lei não é suficiente, se ela começa a falar sobre alegações, sobre teorias, sobre a sua versão específica da história, então você vai ter que fazer a provação dessas provas. Então, para questões de fato, as questões individuais do processo, as alegações do processo, eu vou poder fazer prova referente a isso. Agora, para questões de direito, para as questões que o juiz já conhece, para as questões legais, eu não vou poder fazer prova sobre isso. Quais são, por exemplo, se eu vou falar sobre os artigos do Código de Defesa do Consumidor, eu não preciso juntar o Código de Defesa do Consumidor, ou eu não preciso juntar expressamente, eu não preciso fazer a literalidade do artigo lá na minha peça. Eu posso só citar esse artigo e indicar de qual processo ele é. Por quê? Porque o juiz já conhece o direito. Qual é a única exceção quanto a essas questões de direito? É o nosso artigo 376 do CPC, que ele diz o seguinte: a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. O que acontece, gente? O juiz ele é obrigado a saber a lei, mas não a lei de todos os lugares. Então, por exemplo, vamos dizer que especificamente no meu município existe uma determinação do toque de recolher. E aí existiu uma prisão porque não foi cumprido esse toque de recolher por um cidadão. Se vai ser uma análise lá em cima, sobre, lá no STJ, sobre esse direito de ir e vir e etc., todas essas questões, eu preciso constar no meu processo que esse ser humano foi preso porque ele desrespeitou o Código de Recolher, que existe uma legislação municipal. E aí, junto à legislação municipal, informo qual é ela e o teor. Por quê? Porque é uma coisa muito específica do local. Então, não há obrigação do juiz de conhecer essa situação e especificamente de aplicá-la. Ele vai aplicar a regra geral, que o direito de ir e vir ele é fundamental e que ninguém pode restringi-lo, a não ser que haja uma determinação legal sobre isso. Mas, se ele não tem conhecimento dessa legislação municipal que estabelece um toque de recolher, ele não vai poder analisar esse caso de forma plena. Então, o que for uma legislação de direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, é importante que você traga ao processo, você tem que trazer essa informação ao processo, porque o juiz não é obrigado a ter conhecimento. Isso acontece muito com os regulamentos, com as convenções coletivas, etc. Por exemplo, vamos dizer que a nossa base salarial aí é o salário mínimo. Mas existe uma convenção coletiva de uma categoria que vai estabelecer que o mínimo para aquela função é R$ 1.500 e não R$ 1.039. Então, para que eu possa justificar o meu pedido de que esse pagamento mensal dos salários está sendo feito de forma errada, eu preciso juntar essa convenção coletiva. Por quê? O juiz vai ser obrigado a saber que existe o salário mínimo e que ninguém pode receber menor que o mínimo, mas ele não é obrigado a saber da existência e do teor, do que está dentro, do que está escrito nessa convenção coletiva. Então, você precisa trazer essa informação para o seu processo. Então, lembrem-se sempre, as provas elas vão ser provadas em relação às questões de fato, são as alegações do processo, é o que individualiza o processo, que traz o seu processo só para você. As questões de direito não precisam ser provadas, exceto aquelas já previstas lá no artigo 376 do CPC. Então, marca também esse artigo, que ele é bem importante para a gente. Vamos lá. Então, vejam. Então, nós vamos poder provar as questões
de fato e as questões de direito não precisam ser provadas. Mas são realmente todas as questões de fato que vão precisar ser provadas? Todas aquelas discussões, tudo que eu alegar vai precisar ser discutido? Não. Existem três requisitos para que haja a necessidade de produção de prova dentro de um processo. Primeiro, elas precisam ser controvertidas. Ou seja, se eu disser uma coisa e o réu disser a mesma coisa, não há uma discussão. A gente não está falando de coisas diferentes, nós estamos falando da mesma coisa. Então, se ela não é controvertida, se não há discussão dentro do processo, eu não preciso fazer prova sobre isso. Outra coisa é que elas precisam ser relevantes para o processo. Ou seja, não adianta eu querer provar alguma coisa, ainda que ela exista, se ela não vai ajudar na solução daquele caso. Então, por exemplo, se eu tenho uma... Vamos para o caso da união estável. Eu quero eu tenho aquela relação e eu quero que seja reconhecido a união estável, a conversão em casamento. E aí eu tô lá com aquela pessoa e etc. E a gente vai trazer algumas testemunhas e tal para provar que a gente mora junto. Mas eu também quero provar que nós tínhamos algum objeto em comum dentro da casa que nós queremos que isso seja informado, mas assim, a gente comprou um determinado objeto, já vendeu, e eu quero apenas que isso conste no processo. Vejam, esse processo ele vai ser unicamente para reconhecimento dessa união estável. Não está se discutindo bens, não está se discutindo nenhuma parte material, apenas o reconhecimento da instituição. A existência ou não desse bem, e se esse bem foi ou não foi vendido, ela não é relevante para esse processo. A não ser que a gente inclua na discussão a parte de bens e vá começar a analisar os bens desse casal. Mas, se for unicamente para o reconhecimento da união estável, não há uma relevância se esse bem existiu ou não. Então, não há necessidade de, nesse processo, fazer provas sobre isso. Ok? E a terceira questão é que as provas precisam ser determinadas no tema, no tempo e no espaço. Ou seja, para que você possa fazer uma produção de prova, você precisa dizer exatamente qual é a prova que você existe, quando ela foi feita ou quando ela deverá ser feita e em que local. Então, você não pode simplesmente pedir uma prova sem você especificar exatamente, sem que ela seja determinada. Eu não posso pedir todas as provas do mundo, mas eu preciso pedir as provas que são necessárias, que são controvertidas, e eu preciso determinar quais são as provas que eu quero e especificamente o porquê. Então, por exemplo, eu preciso que haja uma análise pericial e eu preciso que essa perícia seja feita no hospital, porque o indivíduo está internado. Então, elas também precisam ser determinadas. Então, não é toda a alegação, não é toda a matéria de fato que vai ser objeto de prova. Nós vamos precisar ter essas três características. Elas precisam ser controvertidas ou precisa haver uma discussão sobre aquela alegação. Elas precisam ser relevantes para aquele processo e elas precisam ter uma determinação no tema ou no espaço. Por exemplo, vamos para um processo trabalhista. No processo trabalhista, vamos dizer que nós estamos discutindo uma relação de trabalho. Eu estou dizendo que eu fui seu funcionário e você está dizendo que você foi meu empregador. Vejam, não há discussão se existiu ou não uma relação de trabalho entre eu e você. Nós dois concordamos que existiu. Mas nós estamos falando sobre provas. E aí, lá no meu processo, eu digo que eu fiz muitas horas extras para você. Essas horas extras,
eu vou precisar provar com prova testemunhal, já que eu não tenho documento. Se eu estou pedindo horas extras e lá o meu empregador está dizendo que eu não fiz horas extras, se eu pedir a prova testemunhal para provar que eu fiz essas horas extras, isso é relevante para o processo? É. Por quê? Porque há uma controvérsia e eu preciso provar que essas horas extras existiram. Então, existe uma controvérsia, apesar de nós concordarmos que existe uma relação de trabalho, nós não concordamos que existia hora extra. Então, existe a controvérsia e o meu pedido de produção de prova é relevante. O juiz precisa ter essa prova para poder analisar quem está correto. Então, é relevante para o processo que haja essa produção de prova. E a segunda questão é que seja determinado. Ou seja, a minha testemunha ela vai falar sobre um período específico. Se eu estou questionando, vamos dizer que eu trabalhei 10 anos nessa empresa e a minha testemunha trabalhou comigo lá no começo do processo, veja, se eu só posso questionar os 5 anos anteriores, de que me adianta essa testemunha? Se ela não pode provar nada que eu ainda possa discutir em juízo? Então, ela precisa ter uma determinação no tempo e no espaço. Então, eu preciso que essa testemunha, ela seja do período em que eu estou discutindo e que ela tenha competência para falar sobre esses argumentos, ok? A gente volta no próximo bloco para falar um pouquinho mais sobre provas.